Olá, dando continuidade aqui à apresentação do programa Lightwave 3D, e nós estamos usando aqui o módulo modelador, que é o Modeler. Vocês vão notar que nós temos aqui as três janelas ortográficas apresentadas pela posição de topo, de visão por trás e visão pela direita. E temos a janela com a visão de perspectiva. Quando eu movimento o cursor sobre qualquer uma dessas três janelas aqui, que trabalham com apenas dois planos, verifique que aqui nesse canto inferior esquerdo nós temos uma aba determinada escrita Position. Isso vai estar mostrando para a gente a posição do cursor em relação a essas janelas ortográficas. Nesse caso aqui, como eu estou movimentando o cursor nessa janela aqui na parte inferior esquerda, nós vamos ter o posicionamento do cursor através da coordenada x e y. Por quê? Porque aqui nós estamos trabalhando com a visão, que é a visão de trás, utilizando os eixos x e y. Então essas coordenadas que irão aparecer aqui são referentes a essa posição em que eu mexo o cursor aqui na área. Na janela de cima, aquelas informações lá embaixo, ela passa a ser através das coordenadas x e z. Porque aqui em cima, na visão top, que é a visão de cima, nós estamos trabalhando com dois eixos cartesianos, que é o x e o z. E nessa terceira janela aqui no canto inferior direito, também através da vista pela direita, que usa os dois eixos cartesianos, z e y. No caso aqui da forma espacial, nós não vamos ter essa informação. E vamos voltar aqui aos nossos menus aqui, que são as guias ou prateleiras, como podemos chamar. Vocês vão estranhar que aqui no módulo modelador eu não vou ter um objeto que é muito necessário aí e na modelagem de objetos, que são justamente os transformadores. Mas eu queria que vocês notassem que quando eu tenho aqui o Create, o Modify, que é o modificador, o multiplicador, o detalhador, o construtor, o mapeador, o configurador, o selecionador, os recursos de camadas de visualização de entrada e saída e utilidades, os menus destes irão aparecer aqui. Então, para nós traçarmos, por exemplo, o primeiro objeto primitivo aqui, no nosso entendimento, clicando na opção Create, nós vamos criar o objeto. Note que ao clicar nessa opção, eu vou ter aqui, depois da opção Select, todas as ferramentas e recursos pertinentes a essa guia de recursos. E aqui nós não vamos ter, como nós temos aí nos outros programas, os ícones dos objetos. Nós vamos ter os objetos sendo informados por textos. Vocês vão ver aqui exemplo de objetos primitivos, de objetos que vão me fazer criar textos aí na minha área, objetos que vão me fazer criar vértices, que são os pontos, polígonos, que são as faces, e curvas, que são as linhas, para traçar aí algumas formas possíveis. Então, neste caso, eu vou querer aqui, para iniciar o meu entendimento junto ao programa, criar ou adicionar um objeto qualquer na área de trabalho. Posso usar qualquer janela para fazer isso. Mas verifique que, quando eu crio um objeto em qualquer janela, todas irão estar apresentando o mesmo objeto, já que são vistas distintas do mesmo objeto em ângulos diferentes. Então, vamos aqui. Por exemplo, para eu adicionar um objeto box configurável, que é a caixa onde eu vou traçar o desenho da caixa, eu uso essa opção aqui, Box. Então, se eu quiser desenhar aqui um cubo, eu clico no cubo. Então, ele toma aí uma visualização em forma de um cubo. E aqui nessa área eu já posso traçar esse objeto. Então, por exemplo, eu vou segurar com o botão esquerdo do mouse, pressionado, vou arrastar e vou criar uma forma aqui, sendo visto de cima. Porém, o que vocês vão ver aqui, nesse traçado inicial, é apenas a área do cubo. Nesse caso aqui do objeto traçado, é necessário que eu tome outras medidas para criar a forma do cubo. Aqui pela visão de cima eu não vou conseguir isso, então é necessário que eu venha aqui, na visão de perspectiva, encoste o cursor sobre esse traçado inicial que eu fiz, segure o botão esquerdo e arraste para cima para criar a forma cúbica. Note que aqui nas três janelas, o traçado do cubo ele está sendo feito de forma de raio-x, uma visão em aramado. Se eu quiser movimentar aqui
pela visão de perspectiva esse objeto. Como é que eu faço isso, Luciano? Eu posso vir aqui nessa parte superior, no ícone em forma de rotação, encostar o cursor, segurar o botão esquerdo do mouse e ir arrastando o mouse para dar um giro orbital na área. E eu vou perceber que o objeto sim tem uma formatação cúbica. Lembrando a vocês que eu também posso usar a tecla Alt pressionada e a tecla esquerda do mouse para fazer o mesmo tipo de recurso de giro orbital. Então aqui na janela de perspectiva eu vejo de forma direta o objeto. Nas janelas de modo ortogonal eu vou ver o objeto como se fosse por cima, como se fosse por trás e como se fosse pela lateral direita. Mas por que que aqui nessa janela os objetos, que é o mesmo objeto que está aqui na perspectiva, estão sendo visualizados de forma diferente? Porque, se vocês notarem, cada janela na sua parte superior, onde nós temos a localização do ponto de vista, vai ter aqui a opção de visualização determinada. E essa opção que vocês vão ver aqui nessas três janelas ortogonais, o objeto está com a visualização no modo wireframe. Então, para eu mudar a visualização desse objeto aqui, basta eu clicar nessa setinha, tá vendo? E eu tenho aqui as opções de mudar a visualização do objeto para esses modos todinhos que constam aqui na relação. Por exemplo, eu vou usar aqui a visualização em Color Wireframe. Neste caso, eu vou usar as linhas aramadas em uma cor específica junto ao objeto. Vejam que as linhas aqui tomaram uma cor azulada. Se eu mudar para o modo Sketch, vocês vão ver que aqui o objeto ele tem essa visualização. Eu não vou ver isso aqui nessa janela. Para isso eu preciso também mudar aqui a opção de visualização. Então, se eu quiser que o objeto saia na visualização Sketch, eu tenho que vir aqui e clicar em Sketch. Eu vou ter a mesma visualização que eu tenho nessa. Então, através dessa caixa seletiva aqui, que eu altero a forma de enxergar os objetos em cada área. Se eu quiser no modo que a gente pode chamar de textura, nós clicamos aqui e vamos ver o objeto texturizado. Se quisermos ver texturizado e aramado ao mesmo tempo, nós vamos ver os traçados e o objeto texturizado nesse ponto. Da mesma forma, se eu quiser nessa primeira janela utilizar esse mesmo tipo de textura, eu posso vir aqui, clicar e eu vou ver o objeto como se fosse vendo por cima, tá? Então, voltando aqui ao modo wireframe, para eu apagar o objeto, com ele selecionado, basta eu clicar a tecla Delete. Eu vou apagá-lo da área de visualização. Se eu quiser traçar uma bola aqui, ou uma esfera, eu posso utilizar essa segunda opção aqui, Ball. É o Ball traçado. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque se eu ver aqui nesse menu denominado More, vocês vão ver que eu tenho algumas formas que eu posso clicar, por exemplo, a forma toroide, que é aquela rosca, e tenho aqui Unity Primitives, a opção de traçar esses objetos já de forma direta, sem precisar traçar o objeto. Por exemplo, eu tracei aquela caixa anteriormente. Aqui, se eu clicar nessa opção Unity Box, a caixa já é desenhada automaticamente, sem eu precisar fazer o traçado. Como é que eu faço para configurar um objeto que eu queira traçar? Vamos apagar esse objeto aqui, clicando na tecla Delete, na opção Ball, clicando nela, o cursor ele toma a forma de uma esfera, em forma de uma bola, e aqui eu posso, em qualquer janela se eu quiser, vamos ver que eu queira traçar aqui na janela de perspectiva, seguro o botão esquerdo do mouse, arrasto, vocês vão ver que o objeto vai tomar uma forma achatada. Poxa, Luciano, mas aqui eu tracei de forma direta e não configurei esse objeto. Como é que eu faço para configurá-lo? Simples. Eu posso vir em qualquer janela aqui com o cursor, clicar a tecla N, por exemplo, eu vou abrir essa barra de menu chamada numérica. E aqui vocês vão ver que eu tenho o objeto desenhado, eu tenho o número de lados desse objeto, eu tenho um número de segmentos que são, na verdade, essas linhas na horizontal, os lados são essas linhas na verticais, tá? Então eu tenho 24 linhas que formam esse ponto de cima abaixo do globo. E tenho 12 linhas, que são essas linhas horizontais aqui. Eu tenho aqui o objeto dizendo a posição onde ele se encontra e o raio do objeto.
Então, se por acaso eu quiser alterar o perfil desse objeto aqui traçado, em termos de lado, digamos que eu queira diminuir, eu posso segurar com o botão esquerdo essa setinha, ou então botar valores aqui direto. Por exemplo, eu vou botar valor de 6 aqui em Size. Se eu der o Enter, observe que o número de traçados de cima a baixo do objeto diminui, e o objeto toma uma forma diferente. Se eu quiser voltar a 24, eu clico nessa caixinha, 24, dou o Enter, e perceba que eu tenho as linhas de lado já remodeladas aqui junto ao objeto. Da mesma forma são os segmentos. Se eu quiser utilizar aqui apenas 4 segmentos, na horizontal eu digito o valor 4 e dou o Enter. E o objeto toma essa forma que vocês estão vendo aí. Se eu quiser voltar a 12, eu dou o Enter novamente, com o valor 12 aqui, e vou alterando esses parâmetros todinho aqui. Eu quero posicionar o objeto bem no ponto central. Ponto central de todos os eixos é o 0. Então eu posso vir aqui nesse, botar o 0, dar o Enter, vir nesse aqui, botar o 0, dar o Enter, e vir nesse aqui, botar o 0, dar um Enter. E percebam que o objeto toma aqui a posição central da nossa área de trabalho. Você vai ver por todas as visões, ó, o ponto que é o centro do objeto, bem no centro da nossa área de trabalho. Então é através do uso da caixa de configurações desse objeto que eu posso fazer esse procedimento. Vamos dar o delete aqui para apagar o objeto. Se eu quiser desenhar aqui agora, por exemplo, um objeto já pré-configurado, eu posso vir aqui em Unity Primitives, aqui em Unity Ball, eu clico e verifique que o objeto já está aqui posicionado na nossa área. Para aproximá-lo, eu posso usar o cursor aqui de cima, ó, arrastar o mouse, eu vou arrastar o objeto na área. Notem que quando eu arrasto o objeto em uma das janelas, as demais janelas também terá o mesmo efeito. Vamos então apagar esse objeto aqui esférico e vamos agora tentar adicionar um objeto em forma de texto. Aqui em texto eu tenho a opção de fazer o gerenciamento da fonte que eu vou precisar. Então clicando aqui eu abro e aqui eu escolho a fonte e algumas possibilidades de configuração da mesma. Então eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero uma fonte do tipo Arial. Então eu vou vir aqui, buscar nessa guia a opção Arial, por exemplo, esse Arial Black aqui, 900, eu vou clicar nela. A fonte que eu vou utilizar é essa aqui, vou dar o Done. E aqui agora, quando eu clicar na ferramenta de texto, eu posso, em qualquer uma das janelas, clicar com o botão esquerdo, eu abro um leque e aqui eu posso escrever o texto desejado. Por exemplo, vou digitar aqui teste. Aqui eu estou vendo o texto muito próximo, então eu posso vir aqui na lupinha, segurar com o botão esquerdo, arrastar o mouse e diminuir a visualização desse texto aí na minha área, posso movimentar. Lembrando a vocês que esse mesmo efeito eu consigo quando eu utilizo a opção, ó, Ctrl e Alt pressionado e o botão esquerdo do mouse, eu posso aproximar ou afastar o texto, também o mesmo recurso que nós temos aqui em cima. Vamos apagar o texto aí da nossa área e vamos agora ver como é que a gente pode traçar pontos. Então aqui em pontos eu tenho a possibilidade de adicionar pequenos pontinhos aqui na minha área para criar faces. Como é que eu faço as vértices? Eu posso clicar com o botão esquerdo, repare que eu criei um pontinho aqui, vou clicar com o botão direito para fixá-lo, tá vendo aqui? Vou clicar o segundo ponto aqui com o botão esquerdo, vou clicar o botão direito para fixá-lo e vou clicar aqui o terceiro pontinho. Vou clicar o botão direito para fixá-lo. Então o botão esquerdo eu crio o ponto, botão direito eu fixo o ponto. Então eu tenho 3 pontos aqui que são 3 vértices. E agora o que é que eu faço? Bem, eu posso desenhar agora um polígono utilizando esses 3 pontos. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui na caixa Polygons, onde eu tenho essa opção Make Polygons, clicando nela, vocês vão ver que eu traço aqui automaticamente um polígono com a ligação dos 3 pontos que eu criei anteriormente. Vocês vão ver o polígono aqui sendo executado na nossa visão de perspectiva que nos permite ver o objeto em forma sólida. Se eu quiser ver aqui nessa janela, eu posso vir aqui em Texture Wire e vocês vão ver o objeto sólido, tá certo? Então é assim que a gente traça de forma tranquila os pontos utilizando points e os polígonos utilizando a ferramenta Make Polygon. Eu tenho também as ferramentas Pen, que vão me permitir traçar como se estivesse desenhando com a caneta,
os pontinhos aqui para fazer os meus objetos em forma de polígono. E aqui eu tenho as curvas, eu tenho a curva de Bézier. Vamos então apagar esse objeto aqui na superfície. Então aqui nessa opção Curves, clicando em Bézier, eu posso agora com o cursor do mouse clicar alguns pontos e usar as curvas de Bézier para traçar, ó, com as suas guias, as curvas desejadas aqui na medida que eu vou clicando com o botão esquerdo do mouse. E aqui eu posso alterar essas curvas para criar formas interessantes que eu queira utilizar aí no fechamento do nosso objeto, que iremos fazer os recursos de extrusão e alongamento para fazê-lo em forma tridimensional. Então é isso, pessoal. Já vimos aqui como criar alguns objetos básicos e até o próximo tutorial.